Nós saudamos a todos que estão conosco nesta noite, com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, com alegria, queremos também dar as boas-vindas àqueles que estão nos visitando. Se você encontrou aí o nosso link e resolveu conectar-se conosco, saiba que a sua companhia alegra o nosso coração. E a nossa oração é para que nesta noite Deus queira mostrar a sua glória a nós nas páginas da Escritura e que ao contemplar a glória de Deus nas páginas da Escritura, nós sejamos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Jesus, que é o nosso Salvador. E por falar na manifestação da glória de Deus, deixe-me compartilhar com você uma passagem bíblica que fala de uma manifestação da glória de Deus. A glória de Deus se manifestou a Isaías, e nós temos o registro desta experiência do profeta no 6º capítulo do livro que leva o seu nome. Então, abra aí a sua Bíblia, Isaías capítulo 6. Nós vamos ler os 8 primeiros versículos de Isaías 6. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8, e eu passo a ler. Acompanhe aí com alegria, com atenção e com fé, porque o que vamos ler é a palavra de Deus. Diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, a passagem que lemos relata uma manifestação tão grandiosa da glória de Deus. Foi uma manifestação tão intensa que os seres angelicais cobriam o rosto, cobriam a face, porque não podiam contemplar a manifestação da glória de Deus. Foi tal a manifestação da glória de Deus naquela ocasião que Isaías, debaixo da consciência do seu pecado, achou que fosse morrer. Mas Deus graciosamente perdoou o pecado do profeta, purificou os seus lábios e lhe deu uma missão, a missão de proclamar o evangelho à nação de Israel, que se encontrava endurecida, empedernida naqueles dias. Que o mesmo aconteça conosco hoje.
que Deus nos mostre a sua glória, que Deus nos purifique, que Ele reoriente o nosso coração e nos prepare para cumprirmos bem a nossa missão no mundo. Nós só poderemos cumprir bem a nossa missão no mundo depois de contemplar a glória de Deus. Que isto aconteça conosco nesta noite. Nós vamos orar pedindo esta bênção ao Senhor. Ó Deus, damos-te graças por nos permitires tirar este tempo para olharmos para a Bíblia, buscar nela orientação sábia e segura para cumprirmos bem os papéis que o Senhor nos tem dado neste mundo. Por isso nós te pedimos, manifesta a tua glória, mostra-nos a beleza da tua santidade, purifica-nos do nosso pecado e prepara-nos para cumprir bem os nossos papéis durante esta semana, seja no lar, seja no trabalho, seja em qualquer outra esfera da vida, onde o Senhor nos colocar, e possamos refletir bem a glória que contemplamos nas páginas da Bíblia e no rosto de Jesus. Nós te pedimos isto em nome dele, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Amém. Irmãos, ainda nos preparando para olhar para a Escritura e buscar nela a orientação de Deus para a nossa vida neste mundo mau, neste mundo tenebroso, que é onde Deus nos colocou para servi-lo, nós vamos então ouvir um cântico de um hino que fala exatamente da grandeza, da majestade, da glória de Deus. O hino de número 13 tem o nome de Contemplação, hino do Inário Novo Cântico, e diz que se nós não podemos contemplar o brilho do sol que ofusca os nossos olhos, muito menos poderíamos contemplar a glória de Deus em toda a sua força, em toda a sua intensidade e em todo o seu esplendor. Então, pensemos, meditemos a respeito da grandeza da glória de Deus enquanto ouvimos o cântico deste hino na voz do nosso irmão Aislon Crescêncio. Ouça e, se for o caso, cante aí também com o Aislon. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras desta
caminho abrindo ao céu. Muito bem, muito obrigado, Aislon, por sua participação aqui conosco. E é muito bom lembrar que se nós não podemos contemplar a glória de Deus na sua intensidade, em todo o seu brilho, Deus, de maneira condescendente, se encarnou, se fez um de nós na pessoa de Jesus Cristo, a fim de que nós pudéssemos contemplar, em alguma medida, ainda que pequena, a beleza da sua santidade. Mas nós temos a esperança de que um dia vamos contemplar esta glória. E não apenas contemplar, mas nós seremos parte desta glória. Quando Jesus Cristo se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Deus seja louvado por tudo isso. Irmãos, antes de passarmos à mensagem bíblica desta noite, deixe-me lembrar-lhes de que no próximo domingo nós começaremos a executar um plano de retomada gradual das nossas reuniões presenciais. Então, algumas reuniões continuarão sendo ainda virtual. Algumas reuniões serão virtuais. Por exemplo, o estudo bíblico de quarta-feira, nós continuaremos ministrando à distância. Mas, a partir do próximo domingo, nós teremos cultos, tanto de manhã quanto à noite, cultos presenciais. E também, na sexta-feira, a partir da semana que vem, nós teremos... Ou melhor, a partir da semana que vem, correto. A partir da semana que vem, nós já teremos as nossas reuniões de oração de maneira presencial. Você vai receber, a partir de amanhã, aí nos grupos de WhatsApp, orientações sobre a inscrição. Você vai receber porque você vai precisar fazer a inscrição prévia para participar dos cultos, considerando que nós teremos um número reduzido de pessoas. Nós só poderemos receber em cada reunião 56 pessoas. Então, você terá que se inscrever previamente. Mas não se preocupe, nós vamos mandar isso por escrito. Você vai enviar uma mensagem para o WhatsApp da igreja, dizendo qual dos cultos você deseja participar, do culto matutino ou do culto vespertino, e qual a data, qual é o domingo que você deseja participar, e você poderá, inclusive, fazer uma única inscrição para a sua família. Se a sua família tem 3 pessoas que participarão, você pode fazer a inscrição para a família, é só dizer na sua mensagem quantas pessoas da sua família desejam participar daquele culto. Nós vamos também, a partir de amanhã, divulgar o nosso protocolo. Você vai receber por escrito aí. Mas eu já posso adiantar a você. O protocolo é o seguinte: o ambiente para as reuniões presenciais deverá ser higienizado antes e depois de cada reunião. Os participantes das reuniões deverão usar máscaras para participar das reuniões presenciais durante o mês de julho. Os participantes deverão guardar distância mínima de 1,5 metro uns dos outros. Os participantes das reuniões presenciais, que começarão em julho, deverão evitar cumprimentos mais próximos, como abraços, beijos, aperto de mão. Os responsáveis pelas reuniões, no caso, o culto e a reunião de oração, e o conselho, deverá disponibilizar
álcool em gel para higienização das mãos dos participantes. Crianças abaixo de 12 anos não deverão participar ainda no mês de julho de reuniões presenciais. E os adultos que estão no grupo de risco também não deverão participar ainda das reuniões presenciais. Para estes que estão ainda impedidos de participar das reuniões presenciais, nós vamos transmitir os cultos de domingo para que você que não pode participar possa pelo menos cultuar em casa, assistindo à distância a adoração que estará acontecendo no templo. Mês de agosto, o Conselho fará uma análise do que aconteceu durante o mês de julho, fará uma análise do cenário de então, lá no mês de agosto, e a nossa oração, a nossa torcida, o nosso desejo é para, quem sabe, no mês de agosto, a gente já possa liberar para todos participarem das reuniões presenciais. Se você se sente inseguro, se você acha que, embora pudesse participar, mas você se sente inseguro e não quer participar, não tem problema. Fique em casa, nós vamos compreender a sua insegurança por enquanto. Ninguém vai cobrar de você presença nos cultos presenciais agora durante o mês de julho, tá bom? Então, oremos para que Deus nos ajude a retomarmos as nossas reuniões presenciais de uma maneira segura, de uma maneira que possa ser responsável e que tudo corra bem para a glória de Deus e para o bem da igreja aqui no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então agora prosseguir na nossa série de mensagens do Evangelho de Marcos. Nós, no último domingo, começamos lá o capítulo 9 de Marcos e nós vimos aquela narrativa daquela experiência maravilhosa da manifestação da glória de Deus na transfiguração, quando 3 dos discípulos puderam contemplar uma antecipação da glorificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos prosseguir. Mas hoje nós vamos mudar o pregador, viu? É que nós temos conosco nesses dias o reverendo Felipe Fontes, que está visitando-nos aqui em Ipatinga, e eu costumo dizer que soldado à toa no quartel está procurando serviço. Então, nós resolvemos dar serviço para o pastor visitante. Reverendo Felipe é quem vai explicar a passagem de Marcos que está na sequência da nossa série de mensagens. Com gratidão no coração, nós passamos a palavra ao reverendo Felipe, na esperança de que Deus o use para nos mostrar um pouco da glória dele nesta noite. Com a palavra, o reverendo Felipe. Olá, meus irmãos da Igreja Presbiteriana do Iguaçu. Quero dizer, antes de qualquer coisa, da minha alegria em poder participar com vocês desse momento de reunião, mesmo que virtualmente. É uma pena não podermos nos encontrar dessa vez, mas graças a Deus pela tecnologia, porque Deus tem nos permitido ter encontros como esse para estudarmos a palavra de Deus e continuarmos crescendo no conhecimento dele durante esse tempo diferente que nós estamos vivendo. Quero agradecer ao reverendo Paulo pelo convite que me foi feito para estar com vocês nessa ocasião, e eu espero que o Senhor nos abençoe durante o tempo em que vamos meditar, refletir na palavra do nosso Deus e
tentar entender essa porção do Evangelho de Marcos, que é o texto em que vocês têm meditado sequencialmente nas últimas semanas ou meses. Então, o texto de hoje é Marcos capítulo 9. Se você tiver com a sua Bíblia, eu sugiro que você pegue a sua Bíblia para acompanhar com o maior rigor possível o tempo de reflexão que vamos ter. Nós vamos ler aqui os versos 9 a 13. Apenas para lembrar a vocês, é a passagem que vem logo depois da ocasião da transfiguração, daquele episódio do Monte da Transfiguração. Isso vai ser muito importante manter isso em mente para compreender esses 5 versos posteriores, que são os versos 9 a 13 do capítulo 9 de Marcos. Então, eu vou fazer a leitura aqui, você acompanha aí na sua Bíblia, no seu dispositivo eletrônico, como for melhor, e mantenha aí o texto diante dos seus olhos, porque à medida que a gente for expondo aqui a passagem, vai ser útil para você conferir aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então vamos fazer a leitura, depois nós vamos orar, pedindo a Deus graça, porque nós cremos que todo conhecimento procede do Senhor, e todo o nosso esforço vai ser inútil se Deus não nos acompanhar durante esse tempo de reflexão. Então, Marcos, no capítulo 9, versos 9 a 13, diz assim: Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até ao dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Vamos então pedir ao Senhor que nos abençoe durante esse tempo de reflexão. Senhor nosso Deus, nós somos agradecidos a Ti pelo privilégio da Tua palavra e somos agradecidos porque, mesmo distantes uns dos outros, nós podemos juntos meditar nela através da tecnologia. Obrigado por essa dádiva do Senhor ao nosso tempo. Ensina-nos a utilizá-lo da melhor forma possível e dá que esse tempo de reflexão seja um tempo útil, que o nosso coração seja encharcado da Tua palavra, do ânimo, do vigor necessários para vivermos a vida cristã neste mundo mau no qual nós estamos. Abençoa-nos nesse tempo, aqueles que sofrem sobretudo, que o Senhor os acompanhe e continue nos livrando do mal, a fim de que nós possamos, pelo tempo que o Senhor nos permitir, servir ao Senhor de modo agradável aqui neste mundo. Abençoa-nos agora, enquanto vamos meditar em Tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler começa com uma expressão: ao descerem do monte. É a expressão de abertura do texto. A princípio, nós podemos imaginar que esta é apenas uma expressão de lugar. E que tudo o que ela significa é que Jesus e os discípulos deixaram um lugar e foram para outro lugar nessa ocasião. É claro que isso está por trás dessa expressão, ela também. Mas eu creio que ela tem um significado mais profundo. O monte do qual Jesus e os discípulos estão saindo nesta ocasião, como eu disse, é o Monte da Transfiguração. E se você se lembra da passagem, você se lembra que esse é o monte, é o lugar de onde Pedro não queria sair. E quando Marcos registra que Jesus e os discípulos desceram dele, o que ele está dizendo é muito mais do que eles mudaram de lugar.
é que depois de um acontecimento que lhes fez experimentar aquela sensação de estarem fora do mundo, aquela sensação de transcendência, eles estavam voltando para o mundo real. Esse é o significado da expressão ao descerem do monte. E se você é um cristão, você conhece um pouco dessa experiência. Antes da pandemia, você participava todos os domingos de um momento muito semelhante àquele vivenciado pelos discípulos em cima do monte. Guardadas as proporções, obviamente. Eu estou me referindo aqui ao culto público. Aquele momento em que, na companhia dos nossos irmãos, nós experimentamos a presença de Jesus Cristo de uma maneira toda especial. Aquele momento em que, na companhia dos nossos irmãos, nós aprendemos a respeito de Jesus Cristo através da lei, através dos profetas, através dos textos dos apóstolos. No culto, tudo é céu na nossa vida espiritual. Nós nos acostumamos tanto com a luz em ocasiões assim, que como Pedro, nós temos o desejo de cristalizar aquele momento para que ele não acabe jamais. Uma outra ocasião em que isso acontece muito conosco, cristãos, é acampamento. A gente vai para o acampamento e a gente tem aquela sensação de desejo de que aquilo nunca acabasse, que aquilo durasse eternamente. Tal é a riqueza daqueles momentos de comunhão cristã, em volta da palavra de Deus, experimentando de maneira especial a presença do Senhor. É claro que, de um lado, esta pode ser uma sensação excelente, pode ser uma boa sensação, porque ela mostra que nós entendemos como é precioso desfrutar da presença de Jesus Cristo. Talvez a pandemia tenha existido exatamente para nos fazer firmar no coração o anseio por esse momento tão importante que é o momento do culto público. Mas, de outro lado, essa pode ser uma sensação muito ruim, porque ela pode revelar a nossa incredulidade a respeito do fato de que a luz de Jesus Cristo continua brilhando mesmo num mundo onde as trevas estão presentes. E de que, apesar da aparência de que as trevas dominam completamente o mundo da vida, a luz continua resplandecendo. Jesus continua reinando. E mesmo num mundo que jaz em trevas, ele continua nos dando experiências reais e verdadeiras com ele. É sobre isso que eu gostaria de falar nessa ocasião, sobre o fato de que viver por fé e não por vista é o segredo para andarmos num mundo que jaz em trevas. Eu vou repetir. Se você quiser anotar isso, tem esse costume, faça isso. Viver por fé e não por vista é o segredo para andarmos na luz em um mundo que jaz em trevas. Eu mencionei há pouco que tinha acabado de acontecer, Monte da Transfiguração. Jesus havia dado uma revelação muito especial da sua identidade a alguns dos seus discípulos. Ele tinha como que levantado o véu e permitido que eles vissem com maior clareza a sua natureza divina. O momento foi tão fascinante para esses discípulos que Pedro fez uma sugestão de que eles não voltassem mais, de que eles tentassem prolongar aquele momento. Em parte, porque Pedro entendeu a sublimidade daquela ocasião. Mas também porque ele viu naquele momento uma oportunidade de fugir daquilo que Jesus havia dito que haveria de acontecer e que tanto amedrontava a ele e aos demais. Jesus havia falado da necessidade de ir a Jerusalém, Jesus havia falado da necessidade de ser entregue aos principais sacerdotes e escribas, Jesus havia falado da necessidade de passar pela cruz, e isso causava pavor ao coração dos discípulos. E
quando Pedro faz essa sugestão no Monte da Transfiguração, ele está fazendo como um coração dividido entre a percepção da sublimidade do momento e a tentativa de aproveitar aquela ocasião para fugir daquilo que Jesus havia dito que seria necessário acontecer. Isso vai ficar claro agora na volta ao mundo real, quando as trevas começarem a ser vistas mais uma vez. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem nesta ocasião. Quando os discípulos descem do monte, imediatamente as trevas começam a ser vistas mais uma vez. Marcos narra que, ao descer do monte, Jesus começa a travar um diálogo com os seus discípulos. No registro de Marcos, a conversa começa com um pedido de Jesus de que eles não contassem para ninguém aquilo que eles tinham visto. É isso que está aí no verso de número 9, não é? Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até ao dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Irmãos, há duas coisas que me chamam bastante a atenção nesse pedido de Jesus. O primeiro, ou a primeira coisa, é a sua dificuldade. Imagine como deve ter sido difícil para os discípulos de Jesus atenderem a este pedido nessa ocasião. Pense na dificuldade que significava guardar segredo sobre algo tão grandioso, principalmente diante das perguntas dos demais, porque eles se encontrariam com os outros discípulos, e eu imagino que os discípulos perguntariam a eles, aqueles que não tinham subido o monte, e aí, como é que foi? O que aconteceu lá em cima? Mas andar com Jesus é assim, é viver debaixo do desafio de fazer algumas coisas que são difíceis. Jesus pediu coisas difíceis aos seus discípulos e Jesus também pediu certas coisas difíceis a nós. Por exemplo, ele pediu que nós sejamos mansos e humildes, como ele é. Ele pediu que nós nos alegremos quando nós vivemos situações difíceis, situações de perseguições, por exemplo. Jesus pediu que nós amássemos os nossos inimigos e que nós orássemos por aqueles que nos perseguem. Nenhuma dessas coisas é uma coisa fácil de fazer. Mas, juntamente da consciência de que Jesus nos faz pedidos difíceis, nós deveríamos manter sempre a certeza de que ele jamais pede confiando em nós mesmos. Jesus só nos pede essas coisas porque ele mesmo nos oferece o poder necessário para que nós atendamos a sua voz. O apóstolo Paulo diz que é ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, e que é ele que não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças, antes ele nos provê livramento, de sorte que a tudo nós possamos suportar. Foi por isso que, apesar da dificuldade, ao que tudo indica, os discípulos atenderam ao pedido de Jesus Cristo nessa ocasião. E nós podemos fazer o mesmo com os pedidos difíceis que Jesus nos faz ao longo da nossa caminhada com ele. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui neste pedido é a sua dificuldade. A segunda coisa que me chama a atenção é a sua razão. A pergunta mais intrigante relacionada a esse pedido de Jesus Cristo é: por quê? Por qual razão Jesus Cristo ordenou aos discípulos que não contassem nada para ninguém ao chegar lá embaixo? Será que Jesus tinha feito alguma coisa errada? É claro que não, não é essa a razão pela qual Jesus Cristo fez esse pedido. Será que ele tinha medo do que os outros 9 poderiam pensar dele? E então ele estava tentando manter a sua reputação diante dos discípulos? É óbvio que não.
E eu creio que há uma pista aqui no verso de número 9. Repare que Jesus não pede aos discípulos que eles nunca, jamais contassem a ninguém aquilo que aconteceu. Ainda bem, porque se esse tivesse sido o pedido de Jesus Cristo e os discípulos o tivessem obedecido, nós não estaríamos aqui hoje estudando esse relato. Nós só estamos estudando esse relato porque Jesus pediu aos discípulos que o guardassem por algum tempo, mas permitiu que eles o contassem posteriormente. O que Jesus pede aos discípulos aqui é que eles não contassem o que aconteceu até a ressurreição dele. Então, com isso a gente aprende que a questão de Jesus aqui é o tempo. Não era a hora. Não era o momento. Aquilo que os discípulos viram haveria de ser extremamente importante para eles, para os outros discípulos, para nós, depois da ressurreição de Jesus Cristo. Mas os discípulos não deveriam confundir o momento. Quando ele pede aos discípulos que guardassem segredo quanto ao que havia acontecido no monte, o que Jesus estava dizendo sem palavras é: o que vocês viram tem a ver com aquilo que vai acontecer depois. Agora, o que nos importa é continuarmos firmes em direção a Jerusalém. Você se lembra o que Jesus havia dito antes aos discípulos? Se lembra de que ele já havia dito a Pedro que não existem atalhos no cumprimento do seu ministério? É isso que está implícito no pedido de Jesus aqui. É necessário, diz ele lá em Marcos, capítulo 8, verso 31, que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, seja morto e depois de 3 dias venha a ressuscitar. A questão para a qual eu quero chamar a sua atenção neste primeiro momento é que, indiretamente, o pedido de Jesus traz trevas para a conversa mais uma vez. Quando Jesus olha para os discípulos e diz: olha, eu não quero que vocês contem nada para os outros, até o momento em que a ressurreição acontecer. Quando ele diz aos discípulos isso, tensionando mostrar a eles que agora era o momento de cumprir as suas palavras e caminhar em direção a Jerusalém, ele está mais uma vez trazendo as trevas, aquilo que fazia os discípulos temerem para a conversa de novo. Ele volta a sugerir o caminho de perseguição, o caminho de sofrimento, o caminho de morte, que tanto os discípulos e a sugestão de Pedro em cima do monte queria evitar. Por isso, Marcos diz no verso 10, preste atenção, que os discípulos guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. As trevas começam a ser vistas de novo. E o retorno do vislumbre das trevas traz de volta o medo. E aqui nós entramos, então, no segundo movimento, ou na segunda divisão da nossa mensagem nesta ocasião. As trevas são vistas no primeiro movimento. E então, neste segundo movimento, o medo é revelado mais uma vez. Irmãos, essa conversa de Jesus começa a incomodar os discípulos. E eles, como costumavam fazer quando isso acontecia, começam a falar mais uma vez. Os discípulos tinham essa tendência. Ao invés de ficarem calados, refletindo quando Jesus falava alguma coisa difícil, eles tinham a mania de questionar Jesus Cristo, eles tinham a maneira de falar quando eles ouviam algo que não lhes interessava tanto. E Marcos registra a intervenção dos discípulos nessa ocasião de maneira
interrogativa. Ou seja, ele narra que quando os discípulos ouviram o pedido de Jesus Cristo, embora eles tenham guardado no coração e ao que tudo indica, não tenham de fato compartilhado o que aconteceu, eles respondem a Jesus com uma pergunta naquela ocasião, uma pergunta que aparentemente não tem muita coisa a ver com o contexto. Veja o que diz o verso número 11. Ele diz: e interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Veja, um leitor desavisado pode imaginar que a pergunta dos discípulos é aqui um questionamento simples. Mas não é bem assim. Perguntas nem sempre são questionamentos simples. Aliás, perguntas podem muitas vezes ser usadas de maneira retórica, com vários objetivos, dentre eles o de fazer uma afirmação implícita. Existem perguntas que funcionam muito bem como afirmação. Você sabe o que é isso? Por exemplo, o seu filho está fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que você não concorda. E aí você olha para ele e diz: por que você fez isso? Quando você faz essa pergunta, você não está interessado em saber qual foi a razão pela qual ele fez aquilo que fez. Você está afirmando que ele não deveria ter feito através de uma pergunta. Você está usando retoricamente uma pergunta mais para afirmar do que para questionar. Eu acredito que é mais ou menos isso que os discípulos estão fazendo aqui nessa ocasião. Embora eles estejam se utilizando de uma pergunta, eles estão usando a pergunta de forma retórica, como que oferecendo mais um argumento para que Jesus abrisse mão do seu projeto e seguisse o projeto deles. A intervenção dos discípulos aqui, em forma de pergunta, diz mais ou menos o seguinte: ô Jesus, não tinha aquela história de que o Filho do Homem viria com poder e glória logo depois do retorno de Elias? Lembrem-se, para os discípulos, essa questão de a cruz antecedendo a vitória era alguma coisa que trazia muito desconforto. Eles esperavam a vitória do Messias. E então eles usam essa pergunta retórica para dizer: Jesus, não tinha aquela história de que o Filho do Homem viria com poder e glória logo depois do retorno de Elias? Elias não acabou de aparecer aí? Lembra quem foi um dos personagens que apareceu lá no Monte da Transfiguração? É como se os discípulos estivessem dizendo: por que não agora essa manifestação gloriosa? E os discípulos têm em mente aqui, ao mencionar esta profecia, o texto de Malaquias, no capítulo 4, que são as últimas palavras do Antigo Testamento. Veja aí na sua Bíblia, em Malaquias, no capítulo 4, versos 2 a 6, nós lemos a seguinte profecia: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. E agora vem os versos que os discípulos têm em mente. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, o que essa intervenção dos discípulos nos ensina
é que apesar de terem visto a luz, o temor das trevas não havia sido de todo dissipado do seu coração, ou do coração deles, de maneira imediata. As trevas continuavam causando-lhes receio, continuavam causando-lhes incômodo, continuavam causando-lhes temor. E atenção, não há nada demais nisto. Nós fomos criados para a luz. As trevas são de fato antinaturais para nós. E nós não fomos criados para conviver com elas e com os seus efeitos. Perseguições, sofrimento, dor, morte, todas essas coisas são nossas inimigas. E não há nada mais normal do que experimentarmos certo receio, certo desconforto, certo incômodo e certo temor por ter de enfrentar essas coisas. O problema dos discípulos não era simplesmente a experiência delas, mas o modo como eles estavam tentando resolver essa experiência. Ou a experiência do temor, mas a maneira como eles estavam tentando resolver essa experiência. Tentando convencer a Jesus Cristo de que a solução era esquecer o assunto, pular uma etapa, partir logo para aquele que na cabeça deles era o final, que era o estabelecimento do trono de Davi, a reconstrução política da nação de Israel e o governo messiânico eterno no qual eles fariam, ou do qual eles fariam parte. As trevas estavam de volta. Jesus voltava a falar a respeito da necessidade de um momento de sofrimento. E o retorno das trevas trouxe de volta os velhos discípulos também. Discípulos que temem, discípulos que têm temor no coração, e discípulos que visam lidar com esse temor, que tentam lidar com esse temor, convencendo Jesus Cristo de agir de uma maneira diferente da qual o plano, o projeto, o propósito de Deus havia estabelecido para ele. A boa notícia que nós encontramos nessa passagem é que enquanto os discípulos vivem no trânsito das trevas para a luz, Jesus é sempre o mesmo. E ele está sempre disposto a redirecionar o coração dos seus discípulos mais uma vez. E aqui nós chegamos então ao terceiro grande movimento da nossa exposição nesta ocasião. Primeiro, as trevas são mostradas, trazidas à tona pelas palavras iniciais de Jesus. Então, o coração dos discípulos revela o temor próprio de alguém que está caminhando com o Mestre e ainda não é perfeito. Mas agora, no terceiro movimento, Jesus, o Mestre sempre compassivo, entra em ação mais uma vez. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como você se sente quando você percebe que alguém faz uma pergunta a você, mas ele não quer tanto saber qual é a resposta? Ele está mais interessado a mostrar que você está errado e que ele está certo. Isso te incomoda, não é mesmo? Eu não sei você, mas eu me sinto profundamente incomodado quando eu percebo que alguém faz uma pergunta retoricamente apenas para mostrar que ele está certo e eu estou errado. E quando isso acontece comigo, eu confesso a vocês, eu não tenho o mínimo desejo de responder a essa pergunta. Mas Jesus é diferente de mim, graças a Deus. Jesus é diferente de você, graças a Deus. Ele certamente sabia que a pergunta dos discípulos nessa ocasião tinha muito de retórica. Mas o que me chama a atenção é que Jesus não lhes responde de acordo com a retórica deles. Jesus trata os seus discípulos de maneira
compassiva. E Jesus misericordiosamente responde à pergunta dos discípulos em dois momentos diferentes, fazendo basicamente duas coisas. A primeira coisa que Jesus faz é acusar a parcialidade do uso bíblico dos discípulos. Isso está aí no verso de número 12. No verso de número 12, Jesus Cristo diz: então ele lhes disse, Marcos introduzindo a fala de Jesus, Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? A primeira coisa que Jesus faz ao responder aos discípulos é mostrar que eles estavam fazendo um uso parcial das profecias do Antigo Testamento. Ele argumenta que no Antigo Testamento, de fato, havia profecias como as profecias de Malaquias capítulo 4, mas havia também profecias como Isaías capítulo 53, que é a profecia a respeito do servo sofredor, a respeito do Messias feito o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo por meio do seu sofrimento. Mas os discípulos haviam escolhido, selecionado intencionalmente determinadas profecias a respeito do Messias, porque elas interessavam ao projeto pessoal deles, acerca do qual eles estavam argumentando naquela ocasião. Então, Jesus, em primeiro lugar, lembra aos discípulos que a profecia do Antigo Testamento não fala apenas a respeito da vitória do Messias. Ela também fala a respeito do sofrimento que antecede esta vitória e que, aliás, é o meio através do qual a vitória do Messias é alcançada. E então, depois de questionar de alguma forma, acusar essa parcialidade do manejo bíblico dos discípulos, Jesus interpreta de maneira adequada a profecia de Malaquias. No verso de número 13, quando ele diz, eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Então, depois de mostrar aos discípulos que eles estavam fazendo um uso parcial da Bíblia, Jesus mostra-lhes também um problema na sua hermenêutica, na interpretação do texto que eles haviam escolhido. Ao contrário do que os discípulos pensavam, a referência que o Antigo Testamento, Malaquias, faz a Elias, não é uma referência literal, segundo Jesus Cristo. Ela é mais uma referência ao ofício que é representado por Elias, que é o ofício profético. Quando Malaquias diz que Elias viria, Malaquias estava falando da pessoa, da figura de um profeta. Quando Deus diz, eu vos enviarei o profeta Elias, ele está dizendo, eu vos enviarei um profeta. Que Jesus interpreta em Mateus capítulo 11, verso de número 14, como sendo a pessoa de João Batista, que antecedeu o seu ministério. Ele diz lá em Mateus capítulo 11, porque, verso 13 e 14, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, diz Jesus, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Então Jesus interpreta ou reinterpreta aqui a profecia de Malaquias, dizendo, Elias já veio. Elias é João Batista, que preparou o caminho para a chegada do Messias. Apesar de ter sido, então, irmãos, objeto de um questionamento retórico, chama a minha atenção o fato de que Jesus
responde aos discípulos. E ele faz isso de maneira misericordiosa, ele faz isso de maneira compassiva, como que dizendo: ei, calma, levem em conta a Bíblia toda, e não apenas os textos de que vocês mais gostam. E não confundam os diferentes momentos. Chegará o momento da glória do Filho de Deus. Mas agora é o momento que antecede o caminho da glória. É o caminho da caminhada em direção ao sofrimento. É o caminho em direção à cruz do Calvário. Há, contudo, um detalhe no diálogo aqui de Jesus com os discípulos, irmãos, que para mim é extremamente significativo para aquilo que nós estamos vendo aqui nesta ocasião. Existe uma expressão que se repete nos dois momentos de resposta de Jesus Cristo aos discípulos. Tanto naquele momento em que ele acusa os discípulos de parcialidade da interpretação bíblica, quanto no momento em que ele interpreta de maneira adequada a profecia de Malaquias. E qual é a expressão que se repete? É a expressão está escrito. E reparem que em ambos os momentos, essa expressão é usada em referência às circunstâncias que envolvem as trevas, que acometem os personagens aos quais o texto se refere. No verso de número 13, o que está escrito diz respeito ao sofrimento de Jesus Cristo. E no verso de número 14, o que está escrito diz respeito ao sofrimento de João Batista. Irmãos, aqui está o X da questão. Qual era o problema dos discípulos? Basicamente, o problema é que os discípulos se deleitaram na luz quando a luz estava diante dos seus olhos naturais. Mas tão logo esta luz se dissipou e eles voltaram para o mundo, eles perderam a capacidade de perceberem a luz e de se deleitarem nela. Quando eles saíram do culto e voltaram para o mundo, quando o acampamento terminou e eles voltaram para a vida, e então eles começaram a encarar a realidade das trevas nas quais o mundo está, eles perderam de vistas a luz, foram tomados novamente pelo medo e começaram a ser levados novamente por aquela tentativa de fazer com que Jesus executasse o plano deles, ao invés de executar o seu próprio plano, como se este fosse o remédio para vencer o medo que tanto lhes atormentava. E o que Jesus faz, então, no diálogo com os discípulos, é mostrar que o caminho dele para lidar com o medo é diferente. O que ele procura fazer é convencer os discípulos de que os momentos de trevas da sua vida e da vida deles não estavam fora do script. Que eles estavam tão escritos quanto os momentos de luz. E que as circunstâncias imediatamente tenebrosas de escuridão pelas quais eles haveriam de passar eram parte do plano maior de Deus, por meio do qual a luz do mundo haveria de brilhar e ser vista por todo o olho. As artimanhas dos líderes do judaísmo, as ciladas armadas pela ganância de Judas, o sofrimento dos açoites impostos pela falta de hombridade de Pilatos, a cruz armada
pela falta de firmeza de uma multidão entregue à manipulação. Tudo estava escrito. E tudo era necessário. Essas obras tenebrosas haveriam de ser abraçadas pela luz, a fim de que a luz pudesse brilhar e ser vista de forma ainda mais resplandecente por todas as pessoas, por todos aqueles que, reunidos num dia, haverão de celebrar o fim de todos esses acontecimentos. Os discípulos imaginavam que poderiam lidar com o medo manipulando a história. O que Jesus ensina é que o caminho para o enfrentamento do medo, ao invés de ser tentar convencer Deus de que os nossos planos são melhores, é a fé no fato de que tudo está escrito. E de que aquilo que está escrito é o plano eterno e sábio de um Deus que conhece qual é a melhor maneira de fazer com que as coisas funcionem no mundo no qual nós estamos. É a fé no fato de que existe luz e existem trevas. Contudo, mesmo quando as trevas parecem mais fortes, a luz triunfa. A força das trevas tem apenas o poder de preparar o caminho para que a luz resplandeça com maior intensidade. A igreja primitiva entendeu isso. Foi por isso que ela fez a seguinte oração, que está lá em Atos capítulo 4, versos 24 a 28. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu bom propósito pré-determinaram. Haveria momentos de sofrimento no ministério de Jesus Cristo, como há momentos de sofrimento na nossa vida cristã. Mas assim como no ministério de Jesus Cristo, esses momentos de sofrimento colaborariam para que a luz fosse mais brilhante e fosse vista de maneira mais clara por todas as pessoas. Assim também, os momentos de sofrimento e dificuldade que experimentamos na nossa vida cristã, aqui estão, para que a beleza de Jesus Cristo seja vista através de nós. Irmãos, é muito bom estar no culto. É muito bom estar no acampamento, quando a igreja está reunida. E num tempo de pandemia como o nosso, em que a gente já está há cerca de 3 meses ou mais isolados da companhia uns dos outros, isso ainda dá mais saudade ao nosso coração. Tomara nós voltemos rápido. Mas a lembrança que esta passagem nos oferece é na vida que a maior parte do nosso serviço a Deus acontece. Um dia, a luz será completa, não haverá mais trevas. Mas, por enquanto, nós andamos em um mundo onde as trevas estão presentes. E nós temos um grande desafio. Qual é o desafio? O desafio de andar na luz em um mundo como este. Qual é o caminho?
E eu creio esta passagem nos ensina. O caminho é confiar que tudo está escrito. Deus tem um plano. E o plano de Deus abraça até mesmo as circunstâncias mais difíceis da nossa existência, como abraçou os momentos difíceis da vida do seu filho, fazendo-as colaborar para a sua glória e para o nosso bem, porque afinal de contas, a nossa história é apenas uma pequena parte da história do Filho de Deus, que é a história que verdadeiramente importa. Isso está muito longe de ser um salto no escuro. Nós temos evidências históricas de que o plano está se cumprindo. Os discípulos haveriam de ver, e nós sabemos do que aconteceu pelo relato dos evangelhos. Veio o sofrimento, veio a morte, veio o sepultamento, mas depois de 3 dias, veio a ressurreição. Depois de algum tempo, veio a ascensão. E todos esses eventos apontam para a vitória que nós celebramos todos os domingos, como é o dia de hoje. Embora nós não podemos estar reunidos presencialmente, hoje é domingo. E hoje é o dia no qual nós celebramos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, que é, segundo a Escritura, o último dos inimigos a ser vencido na nossa própria experiência. Crer que tudo está escrito e que mesmo as coisas ruins e difíceis colaboram para o bom e perfeito plano de Deus não é um salto no escuro. Nós temos evidências históricas disso. A ressurreição e a ascensão do nosso Redentor são algumas delas. São exemplos de que a luz de Deus abraça toda a treva, todas as trevas. Minha oração é que, nesse tempo de trevas, de dificuldades que nós estamos vivendo, nós aprendamos a viver caminhando na luz, confiando no projeto do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta passagem bíblica, que nos revela que os discípulos do Senhor do passado não eram diferentes de nós. Nós também somos assim. Nós, quando estamos reunidos, presentes na companhia dos nossos irmãos, nós temos uma fé vibrante, o nosso coração se anima, nós temos o desejo de que aquilo nunca se acabe, mas quando nós vamos para o mundo e nós começamos a enfrentar os momentos difíceis que lá estão, nós temos a tendência de desanimar, o nosso coração pode esmorecer, nós temos a tendência de temer. E muitas vezes nós imaginamos que a saída para lidar com o medo é tentar manipular até mesmo o Senhor e os teus planos. Senhor, tem misericórdia de nós e ensina-nos que o segredo para caminhar em um mundo que jaz em trevas, vivendo na luz, não é a manipulação, é a confiança, é a fé de que não existem coisas que não estejam escritas no teu plano e no teu projeto. Obrigado pela certeza e obrigado pelas evidências históricas de que o teu plano abraça todos esses momentos de trevas, a fim de que a tua luz brilhe de maneira significativa, mais significativa, diante dos nossos olhos. Tem misericórdia de nós, até aquele dia em que, conforme diz a tua palavra, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe a todos, irmãos. Tenham todos um excelente domingo na presença do nosso Senhor. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais esta conexão virtual de domingo.
Se Deus quiser, próximo domingo, nós estaremos no templo, transmitiremos do templo uma reunião presencial. Um grande abraço, uma excelente semana a todos. E vivamos esta semana como luz do mundo e como sal da terra. Grande abraço a todos.